Hare Krishna, Jai Gurudev a todos. Então, hoje estou sozinho. O meu irmão, ele está em Vrindavan, está tendo um super festival lá. Então, para não deixar vocês sem conteúdo, nós vamos ler aqui hoje o Srimad Bhagavatam. Mas vamos ler de uma forma diferente. Vamos ler o Srimad Bhagavatam de acordo com as 6 perguntas feitas pelos sábios. Então, eu vou fazendo a leitura, vou comentando com vocês, e vocês deixem seus comentários aqui embaixo, como sempre, tá bom? Então, ainda peço que você curta o canal, se inscreva se não for inscrito, compartilhe o conteúdo, e vamos fazer a nossa pequena leitura. Então, eu queria começar comentando o seguinte. Eu tenho um amigo chamado Guru Sivananda. O Guru Sivananda, ele fez mestrado na Universidade Federal da Paraíba, e o seu mestrado ele comentava sobre o Srimad Bhagavatam. Justamente ele falava sobre o início do Srimad Bhagavatam e também sobre alguns pontos iniciais dele. Caso você pesquise, você vai encontrar a dissertação de mestrado do Guru Sivananda com o nome de Gustavo Henrique Passos Moura. O nome da dissertação é O Bhagavata Purana, Sua Doutrina e Contribuições para a Teoria Educacional, do ano de 2017. João Pessoa, tá bom? E por que eu achei que é interessante a nossa conversa sobre o Srimad Bhagavatam e também utilizando a dissertação do Guru Sivananda? Ele começa a dissertação dizendo o seguinte: isso é importante, pois abordamos essa temática de modelos educacionais partindo de uma conjectura de Fernando Rohr, 2007, segundo a qual, para falar sobre educação de forma fundamentada, precisamos partir do pressuposto que há liberdade e sentido, ou seja, Rohr defende que a educação só faz sentido se aceitarmos a existência de uma dimensão transcendente no ser humano que faça dele mais do que um mero autômato. Então isso é interessante porque, de certa forma, Rohr, ele comenta que nós, se não temos um objetivo na nossa vida, somos pessoas que vão passar por esse mundo e não vai mudar nada, só vai continuar alimentando a máquina do mundo. Ele também comenta o seguinte, o Guru Sivananda. Em meio a essas 6 perguntas, encontra-se no primeiro capítulo as afirmações importantes que apontam para os temas centrais do Bhagavata Purana. Por exemplo, a condição precária da humanidade de Kali Yuga, que é descrita no Srimad Bhagavatam 1.1.10. Então, o Srimad Bhagavatam, ele começa justamente numa condição que Kali Yuga chegou nesse mundo. Kali Yuga tendo chegado, os sábios se juntaram e começaram a fazer questões. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual é o destino nessa condição que Kali Yuga está chegando? E Sutta Goswami, ele começa a explicar sobre alguns pontos principais. Então, no capítulo 1, inicialmente nós temos as orações feitas para o Srimad Bhagavatam na seguinte forma:
Ó meu Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Krishna, porque ele é verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição do universo manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmaji, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo, ou da terra vista na água. Por sua causa apenas, os universos materiais temporariamente manifestos através das gerações dos três modos da natureza material parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, o qual é sempre livre da representação ilusória do mundo material. Eu medito nele, pois ele é verdade absoluta. E esse primeiro verso do Srimad Bhagavatam, ele tem uma relação direta com o mantra Gayatri. Quando se canta o mantra Gayatri, nós temos a palavra de Mahi. E aqui o Srimad Bhagavatam, ele começa justamente com essa de Mahi, que é a oração ao Senhor Supremo. Essa forma de meditação que nós devemos fazer. Então, eles continuam, e aqui no Srimad Bhagavatam, no verso 4, encontramos assim: certa vez, em um local sagrado na floresta de Naimisharanya, grandes sábios encabeçados pelo sábio Chanauka reuniram-se para executar um grande sacrifício de 1000 anos, para a satisfação do Senhor e seus devotos. Um dia, após terminarem seus deveres matinais, acendendo fogo sacrificial e oferecendo o assento de honra a Suta Goswami, o grande sábio, com grande respeito fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Eu quero ressaltar que o Guru Sivananda ele comenta o seguinte: os sutas são pessoas de castas mistas, nascidos de pais kshatriyas, guerreiros, e de mãe brahmani. Parece que tanto o Gashrava quanto seu pai Romaharshan faziam parte dessas subcastas, e por isso não tinham acesso aos Vedas, como é indicado no Srimad Bhagavatam 1.4.13. A Romaharshan Sutta, contudo, Vyasa havia confiado os Puranas, como se afirma no Srimad Bhagavatam. Seu filho dá continuidade a essa tradição, tornando-se narrador principal dos Puranas. Como podemos ver aqui nos comentários do Guru Sivananda, ele deixa claro que algumas pessoas que tinham uma mistura de castas não tinham acesso ao conhecimento védico em tempos antigos. Ainda assim, Suta Goswami, que vai recitar esse início do Srimad Bhagavatam, ele é uma pessoa totalmente qualificada para poder responder às perguntas dos sábios. E continuamos da seguinte forma. Os sábios disseram: respeitava Suta Goswami, tu é completamente livre de vícios e é bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, os Puranas e histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada e também as explicastes. Por seres o mais velho erudito vedantista, Suta Goswami está familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é uma encarnação de Deus, e também conhece outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de que maneira facilmente é compreensível
que verifiquemos o bem-estar último e absoluto das pessoas em geral. Ó sábio, nesta era férrea de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, também são perturbados. Há muitas variedades de escrituras e em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo em suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas as escrituras e explica-as para o bem-estar de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Todas as bênçãos a ti, ó Sutta Goswami. Tu sabes que, para o objetivo, a Suprema Personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki como filho de Vasudeva. Ó Sutta Goswami, portanto, ávido por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações, por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos sábios acharyas anteriores, pois nos elevamos tanto para falá-los quanto para ouvi-los. Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Ó Sutta, os grandes sábios que se abrigam completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar-se após o uso prolongado. Então, como vocês podem observar, aqui nós temos a primeira pergunta feita pelos sábios. A primeira pergunta é justamente: qual é o bem último para os seres humanos e qual é o caminho conducente a ele? Então, o que difere um ser humano de um animal? É justamente essa questão de você poder filosofar sobre a sua realidade, a realidade espiritual e poder pensar como podemos alcançar a meta última da vida. Pois estamos aqui nesse corpo, sendo seres humanos, animais, insetos, diferentes corpos, estamos presos. Então, um sábio, ele vai pensar, como que eu posso libertar a mim mesmo e libertar as outras pessoas desse mundo? E qual que é a resposta dada? A resposta vai ser dada no segundo capítulo. No segundo capítulo, lá no verso 6 e verso 7, Sutta Goswami ele dá a seguinte resposta. Ele fala o seguinte: aquilo que conduz a Bhakti, o serviço devocional desinteressado e ininterrupto, dedicado ao Senhor Transcendente, Bhakti é o melhor caminho e a meta. Ele fala em sânscrito: Savai Punsan Parodharmo, Yato Bhakti Adokshaje, Ahaituki Apratihata, Dadatmasu Prasidati. Ou melhor, muitas pessoas perguntam o que é Dharma. Qual deve ser o Dharma para nós seguirmos? Existem muitos Dharmas. E Sutta responde: Savai Punsan Parodharmo, o melhor de todos os Dharmas, o Supremo Param, o Supremo Dharma, Jatobhaktir Adokshaje, é prestar serviço devocional àquela pessoa que tem olhos de lótus, olhos muito belos, a causa de tudo. Ahaituki Apratihata, a pessoa não pode ter nenhuma motivação material. Ela não pode fazer isso esperando alguma coisa em troca. E é uma coisa que ela deve fazer de uma forma ininterrupta. Ela não pode mudar só porque está chovendo. Ela não pode mudar só porque tem grandes facilidades materiais. Ela tem que continuar prestando serviço devocional independente da condição a qual ela está no momento. Prahlada Maharaja, lá no sétimo canto do Bhagavatam, ele vai falar assim, que
felicidade e tristeza vêm. Nós devemos nos manter estáveis. Krishna também confirma isso no Bhagavad Gita. Krishna fala assim, que devemos ficar estáveis tanto na felicidade quanto no sofrimento. Assim como um oceano que recebe quantidades limitadas de água vinda de outros rios, ele se mantém sempre estável. Então devemos ficar estáveis. Lá a segunda pergunta feita pelos sábios, qual é a essência de todas as escrituras? Porque diferentes escrituras, os Vedas, eles recomendam um processo de karma kanda, de atividades na qual você consegue se elevar. Eles recomendam o silêncio, eles recomendam o simples estudo das escrituras, recomendam as cerimônias. Então, os sábios estão preocupados com essa segunda pergunta: qual que é o melhor processo? É yoga? É bhakti? Então, a resposta de Sutta Goswami é dada no capítulo 2, no verso 28 e 29 do Srimad Bhagavatam. E ele responde dessa forma. Elas revelam que Vasudeva Krishna é a meta última dos Vedas, da yoga dos rituais. Então, quer dizer, não importa que tipo de atividade você execute, você deve fazer tudo isso como um oferecimento a Krishna, a Deus. Por exemplo, se você faz yoga, mas faz simplesmente para poder manter o seu corpo saudável, é perfeito, mas incompleto. Porque se não tem o objetivo último de você alcançar Krishna, então essa yoga só vai servir para esse momento da sua vida. Não vai servir para um momento seguinte, numa próxima vida. E nem vai purificar você de atividades de vida passada. Então é importante que nós possamos colocar Deus como centro de todas as atividades. Rupa Goswami, lá no Pandeshamrita, ele fala o seguinte, ele fala assim, a essência de todos os conselhos é cantar o santo nome do Sr. Krishna 24 horas por dia, prestando atenção em ouvir, prestando atenção em cada palavra. Então, quando você coloca Krishna como centro, seja através do seu nome, seja através de suas atividades, essa atividade é perfeita. Então, se a pessoa estuda os Vedas, mas com o objetivo de entender Krishna, isso é conhecimento verdadeiro. Se a pessoa procura ter uma boa alimentação, não simplesmente para manter o seu corpo magérrimo, assim, saudável, mas além de saudável, colocando Krishna como objetivo último, isso é yoga, a yoga real. Isso é Bhakti Yoga. Foi feita uma terceira pergunta também. Qual que é o propósito de Krishna quando ele vem a esse mundo? Bem, isso é uma pergunta muito interessante, porque o objetivo de Krishna parece que em cada encarnação ele tem objetivos diferentes. Se você pensar que Rama veio para restabelecer o que é ser um rei ideal, se Krishna veio para acabar com o fardo da terra, se Buda, de acordo com o Srimad Bhagavatam, essa encarnação Buda, ele veio para aliviar o sofrimento dos animais e proteger todos os seres vivos que estavam sendo mortos. Qual que é o objetivo final de Krishna, do Sr. Vishnu? Eu falo aqui Krishna pelo seguinte, porque nós vamos estudar o Srimad Bhagavatam, e no Srimad Bhagavatam ele descreve que Krishna é a fonte de todas as encarnações. Krishna, inclusive, é falado isso aqui no segundo capítulo. Então, se Krishna é a fonte de todas as encarnações, qual que é a meta última? E a resposta
dessa grande pergunta é dada também no segundo capítulo, lá no verso 34, que fala assim: ele assume inúmeras encarnações em diferentes tempos e locais, visando encenar sua lila e assim atrair os seres vivos de volta para ele. A nossa natureza nesse mundo é que nós gostamos de saber da vida dos outros. Gostamos de um chisme, uma fofoca. Então, quando você ouve sobre os passatempos de Krishna, quando você vê todas as suas lilas nesse mundo, você naturalmente se atrai. E essa atração vai livrar você de qualquer prisão desse mundo material. Na verdade, quando você lembra dos passatempos de Krishna, você se conecta diretamente com Krishna. Então, Krishna, ele encena tudo isso porque ele quer que nós voltemos ao lar, voltemos para o Supremo. É assim como um pai. Um pai, ele vê um filho na pobreza, um filho mendigando. Ele quer que o filho saia daquela condição e volte à sua posição como um ser rico, como um ser eterno, como um ser que não tem que passar por sofrimentos. Então ele faz isso para que as pessoas possam voltar para ele. E Krishna, ele não aparece somente numa região. Ele aparece em diferentes regiões, inclusive no mundo, para poder salvar todas as pessoas do mundo. Então é falso dizer que Deus é indiano do ponto de vista dos Vedas, pois ele aparece em diferentes culturas. Ele aparece entre os semideuses, aparece em formas de animais. Ele aparece simplesmente para poder salvar todos. E você pode perguntar, mas os Vedas só falam de encarnações que aparecem na Índia, sim, da cultura indiana antiga. Mas os Vedas não rejeitam os outros aparecimentos, os outros avatares que aparecem em outras situações. Esses dias eu estava lendo sobre uma encarnação chamada Vikunta. É um tema tão antigo que até mesmo o Srimad Bhagavatam não comenta muito sobre isso. O interessante dessa encarnação chamada Vikunta é que ele apareceu neste mundo e ele se casou com a deusa Lakshmi. A deusa Lakshmi pediu para que o senhor Vikunta criasse dentro desse universo um local totalmente espiritual. E ele criou um local chamado Vaikunta, dentro desse universo material. Mas não tem muitas descrições, porque é uma narrativa tão antiga que transcende a questão que é tratada no Bhagavatam, que fala sobre as principais encarnações. Então, por que eu estou contando essa história? Porque essa história não é situada especificamente na Índia. Não tem relação com um local específico, embora muitas encarnações descritas nos Vedas são faladas na Índia e são descritas na Índia. Por exemplo, de todas as encarnações que nós conhecemos, a encarnação de Rama, o Senhor Rama, ele saiu da Índia e foi para outras regiões. E algumas citações dos Vedas dizem que ele foi para um local muito longe, que hoje nós conhecemos como Brasil. Mas é só apenas uma pequena citação enquanto ele estava procurando Sita. Logicamente que o planeta Terra era totalmente diferente,
as divisões geográficas que nós temos atualmente, mesmo que sendo por mar, eram outras na época que Ramachandra estava presente, né? Mas é possível. É possível que o senhor saia. A questão regional, ele procure pessoas em todos os lugares do mundo. Não só no mundo, mas no universo. Os Vedas falam especificamente das encarnações mais famosas. A quarta pergunta é a seguinte: como acontece a criação cósmica pela atuação do Purusha? Então, alguém pode argumentar: se nós somos seres transcendentes e estamos além desse mundo material, qual a necessidade de saber como que é a criação material? Quando você entende a criação material, toda a cosmologia, você entende que o Ser Supremo é o Ser Vishnu. O Ser Supremo é Krishna. Então, os Vedas falam, especificamente o Brahma Samhita, ele começa a contar um pouquinho sobre a criação do universo. Ele descreve que as pessoas estão no mundo espiritual e existe um infinito de almas, mas algumas, pouquíssimas, querem conhecer o mundo material, querem conhecer o outro lado da moeda. E o Senhor Vishnu, ele manifesta uma nuvem dentro do mundo espiritual. E dentro dessa nuvem, ele se expande como Mahavishnu. Depois de ele se expandir como Mahavishnu, ele solta de seus poros bilhões, zilhões de universos. Todos os universos, cada universo, na verdade, é do tamanho de um poro. Dentro de cada um desses universos, ele se expande como Garbhodakashaya Vishnu. Ele enche o universo até metade de água e fica ali deitado no seu servo Ananta Sesha, que parece uma cobra com vários capelos. Então, do seu umbigo nasce um lótus, e desse lótus nasce o Senhor Brahma. O Senhor Brahma, por sua vez, ele ouve a palavra Ta e Pa. Tapas significa meditação. E através de muita meditação, para poder criar esse universo material, ele tem que ter a inspiração vinda no mundo espiritual. Então, depois de muitos anos meditando, ele consegue ver o mundo espiritual e descobre como que é uma árvore, descobre como que é um pássaro, descobre como são diferentes seres e começa a manifestar diferentes filhos, e desses filhos começam a vir diferentes seres. E esses seres começam a popular todo o universo. Então, a resposta que é dada no Srimad Bhagavatam, no segundo capítulo, verso 30, e também é dado no capítulo seguinte, o capítulo 3, quer dizer, explica-se concisamente como se dá o processo da criação pela expansão de Purusha. Existe um mantra muito famoso chamado o Purusha Shukta. O Purusha Shukta, ele descreve toda essa criação do Ser Supremo. Então entramos na pergunta número 5. Ele fala o seguinte, no verso 1:18. Por favor, narre as atividades da Lila, os avataras, as encarnações lúdicas. Então, aqui entramos num ponto bem interessante, porque a resposta é dada no capítulo 3, do verso 6 ao 36, que fala que são listados 22 Lilas avatares, com uma breve descrição de suas atividades. Então, todos conhecemos os 10 avatares.
Mas quem numerou esses 10 avatares? Você vai descobrir que um grande mestre chamado Jayadeva, ele numerou os 10 avatares. Mas os avatares do Senhor Vishnu, os avatares de Krishna, são assim como ondas do oceano. Vêm e vão. E às vezes, uma onda se sobrepõe a outra onda que já estava ali. Por exemplo, temos a encarnação de Parashurama e Rama, juntos. Temos a encarnação de Krishna e Vyasadeva. Aí você pergunta, Vyasadeva é uma encarnação? De acordo com o Srimad Bhagavatam, num verso que eu li anteriormente, sim, ele é considerado uma encarnação do Senhor Vishnu. Uma encarnação dotada de poder para escrever os Vedas e dividir os Vedas. Então, voltando ao Srimad Bhagavatam, fala o seguinte: quem é que, aspirando a libertar-se dos vícios da era da desavença, não desejará ouvir as virtuosas glórias do Senhor? Seus atos transcendentais são magnânimos, graciosos, e são cantados por grandes sábios eruditos, como Narada. Por favor, fala-nos, portanto, a nós que estamos ávidos por ouvir sobre as aventuras que ele executará em suas várias encarnações, e que também foram executadas, né? Ó sábio Sutta, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas encarnações da divindade suprema. Tais aventuras e passatempos auspiciosos do Senhor, o Controlador Supremo, que são executadas por seus poderes internos. E veja só, aqui eles colocam, nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolvem um gosto pelas relações transcendentais com Ele, gostam de ouvir a cada momento sobre seus passatempos. O Sr. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus e Balarama atuaram como seres humanos, e assim disfarçados executaram muitos atos sobre-humanos. Sabemos que na era de Kali, que já começou, estamos aqui reunidos nesse local sagrado para ouvir demoradamente as mensagens transcendentais do Ser Supremo e dessa maneira executar sacrifícios. E voltando à última pergunta feita pelos sábios. Onde pode ser encontrado o Dharma depois que Krishna deixou esse mundo? E a resposta é dada no 3º capítulo, lá no verso 43, onde diz o seguinte: o Srimad Bhagavatam, essa literatura que é comparado ao sol que ilumina as pessoas na era de Kali. Então, aqui responde a questão máxima, onde podemos encontrar e nos aprofundar sobre os passatempos do Ser Supremo. Aí você pode questionar, mas e os outros Puranas? Chaitanya Mahaprabhu, ele explicou que o único Purana que é imaculado é o Srimad Bhagavatam. Existem muitos outros Puranas que as histórias são relevantes e fazem parte de toda a nossa cultura, mas devemos sempre ter cuidado ao ler esses Puranas, pois como eles foram traduzidos, eles foram editados, foram reescritos muitas e muitas vezes, pode ter mudado um ponto pequeno, alguma coisa que esconda a essência daquele verso. Mas o Srimad Bhagavatam, ele se manteve puro, ele se manteve inalterado durante todos esses 5.000 anos. Então, aqui no verso 21, encontramos a questão máxima. Por que essas perguntas foram feitas? Elas foram feitas porque a Era de Kali havia começado. Na Era de Kali, as pessoas são briguentas, não têm muita paciência,
as pessoas têm uma vida curta e eles estavam preocupados com as populações que viriam na sequência, nós, né? E por isso eles achavam que Sutra Goswami poderia recitar todos os passatempos do Senhor Supremo para que ficasse para a posteridade, para poder purificar todas as pessoas que estavam na saga de Kali Yuga. Então eles falam assim: sabendo bem que a era de Kali já começou, estamos aqui reunidos neste local sagrado para ouvir demoradamente as mensagens transcendentais do Senhor Supremo. Então eles não tinham pressa para poder ouvir os passatempos de Krishna. Julgamos ter encontrado Vossa Excelência pela vontade da providência, apenas para que possamos aceitar-te como capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o perigoso oceano de Kali, que deteriora todas as boas qualidades dos seres humanos. Então os sábios comentam que essa era de Kali realmente é muito perigosa. As pessoas são intolerantes, as pessoas estão sempre de mau humor, sempre com traumas. Então, o Srimad Bhagavatam é a solução que é dada para todas essas pessoas em Kali Yuga. Então, quero ressaltar para vocês que logo, logo teremos o podcast normal. Eventualmente, teremos algum convidado aqui para conversar com vocês. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal também. Marque o sininho. Se caso você quiser saber um pouco mais sobre mantras, temos um curso aqui na descrição. É só você escrever por J Sânscrito e colocar ali curso de mantras. E nós mandamos as informações para você, a contribuição que você pode dar, tá bom? Então contamos com a sua presença no próximo episódio. Caso você queira mais informações, deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Um abraço e até a próxima.